Vamos falar de coisa boa agora. Sexta-feira é dia de cultura aqui no Jornal das 6. A Cristina Aragão continua de férias e quem está com a gente é a Andréia Escobar. Oi, Andréia. Oi, Leila. Bom estar contigo de novo. Andréia, sem querer entregar a idade, a gente é de uma época, quando a gente era criança, música não Muito criança, né, Leila? Muito criança. Não se fazia download de música, não existia. Então não tinha nem CD, na verdade. A gente ouvia música num LP que vinha numa capa. E essas capas, às vezes, eram muito legais. Quer dizer, capa de disco também é arte? Leila, capa de disco é arte. Um dos maiores artistas brasileiros se chama Elifas Andreato. Fazia capas maravilhosas, capas que marcaram a história da música brasileira, sobretudo a música carioca, né? E tem uma exposição no Centro de Referência da Música Carioca aqui no Rio, na Tijuca, que a repórter Gabriela Ferreira foi visitar. Vamos dar uma olhadinha? A estátua original, Pixinguinha, Preto Velho da Esmeralda, feita por Elifas Andreato para o bar Vou Vivendo, do poeta Hermínio Belo de Carvalho, dá as boas-vindas aos visitantes. A exposição Contornos da Música Carioca reúne trabalhos do artista paranaense que ajudaram a enriquecer o cenário musical do Rio, principalmente o samba. Elifas assinou criações memoráveis de capas de discos de artistas como Chico Buarque, Paulinho da Viola e Clementina de Jesus. Uma exposição que mostra as várias maneiras que eu utilizei para embalar a música brasileira e principalmente a rica música desta cidade, do Rio de Janeiro. Um dos pontos altos da exposição é a reprodução em formato real da capa do álbum Ópera do Malandro, de Chico Buarque. A cenografia da exposição também foi pensada com detalhes. Essa sala reproduz com precisão um dos estúdios de Elifas, para que o público possa conhecer um pouco mais sobre o mundo criativo do artista. Também é possível ver de perto ferramentas parecidas com as que Elifas produz seus trabalhos. A exposição ainda pode receber os pequenos artistas, que fazem uma espécie de oficina dentro das instalações e criam suas próprias capas de vinil. Geralmente elas já viram alguma capa de disco na casa da mãe, do tio, da tia, da avó, e eles têm esse contato real com a capa. Então eles entram nesse mundo do vinil antigo através das capas que o Elifas criou. Pois é, mais uma vez falando de idade, eu me lembro de várias dessas capas, sabe, André? E realmente como são especiais, né? Ele tem uma coisa curiosa, que na exposição eles apresentam uns vídeos, e nesses vídeos tem os próprios artistas, os músicos, falando sobre a relação com o Elifas, porque o Elifas, na verdade, se tornou um parceiro, né? A capa do Elifas não é uma capa, apenas uma embalagem, como a gente estava falando, é uma obra de arte. E tem histórias curiosas, por exemplo, o Paulinho da Viola conta que quando o Elifas Andreato foi à casa dele para fazer o disco, a capa do disco Nervos de Aço, que a gente está vendo aí agora, o Elifas chegou à casa dele, o Paulinho estava se separando da primeira mulher e o Elifas ficou espantado, porque ele não sabia que eles estavam se separando, era amigo do casal, né? E propôs essa capa, porque viu que o Paulinho realmente estava triste. O Paulinho ficou meio reticente em relação à capa, mas a capa é de uma beleza, de uma poesia maravilhosa e ele acabou topando e foi um sucesso absurdo, né? Quer dizer, que ele contribui para criar um conceito até para aquele trabalho, exatamente. Né? É o artista que interfere na obra, né? É um músico em parceria com o artista gráfico. E uma outra história muito interessante também é do Zeca Pagodinho, que diz que quando ele começou a carreira dele, o sonho dele era ter uma capa de disco assinada pelo Elifas Andreato. E aí se passaram mais de 15 anos, um belo dia chega o Elifas Andreato ao sítio do Zeca Pagodinho em Xerém e chega com toda uma maquinária, um aparelho. Aí ele olhou e falou: mas o que é isso? Isso é um exame de fazer autópsia. Era uma máquina fotográfica, porque a gravadora forçava para que tivesse uma foto do Zeca Pagodinho na capa do disco. E o Zeca confessou, né? Desabafou, falou: poxa, Elifas, eu esperei anos e anos para ter uma capa assinada por você e agora é uma fotografia. Mas mesmo assim, ele fez uma interferência na capa e a capa ficou espetacular. E a gente começa a lembrar, né? Puxar pela memória, há uma série de capas antológicas, né? Se a gente... Capas lindas, né? Clara Nunes, Martinho da Vila com Batuque na Cozinha.
Sambinha, Pixinguinha, fez a coleção de samba, né, brasileiro, coleção de música popular brasileira. Então, realmente, a capa de disco, ela soa um patamar de obra de arte. O Sérgio Cabral fala num dos vídeos da exposição que o Elifas, as capas do Elifas tinham um problema, que você não sabia se colocava na estante junto com os outros LPs, né, ou se você pendurava na parede, porque era uma obra de arte. A gente viu ali da Clara Nunes, super bonita, essa do Essa Martinho, do Martinho da Vila também tem uma coisa linda. de um traço dele, Exato. que é bem característico, né? E cada capa com uma linguagem diferente, né, não usava a mesma técnica, né. Ao mesmo tempo tem cara de Elifas Andreato, mas assim, a capa do Arca de Noé não tem nada a ver com a capa do disco do Pólio da Viola, por exemplo. Cada né? capa com a sua identidade, com a identidade do artista, né? Muito legal. E essa exposição, então, está em cartaz, não é isso, André? Centro de Referência da Música Carioca até o dia 13 de dezembro. Vale a pena, e vale a pena levar as crianças também para poder também criar as próprias capas, né, dos discos. Aliás, eu estava nessa conversa saudosista, né? O LP, na verdade, é bem verdade que nunca deixou de existir e para um certo público ele voltou à moda, né? Muita gente hoje em dia prefere o LP mesmo, DJ usa, enfim. Tá tendo um revival do LP, é. né? E agora a gente tem que ter um espaço na estante para o LP também, né? E viva o LP, porque no CD o espaço é muito menor, né? Para você fazer esse tipo de capa, né? De interferência visual, né? E o LP, né? Enorme. Vida longa ao LP, né, André?